Olá, você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Mauá. Se você está assistindo pela primeira vez uma aula minha, esta é a primeira, mas estou gravando também de lei orgânica e de estatuto do servidor, mas vamos trabalhar aqui sobre o regimento interno da Câmara de Mauá. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Anderson Rocha e sou consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão desde o concurso de 2013. Nessa primeira aula de regimento interno, vamos trabalhar os dois primeiros títulos que tratam sobre a Câmara e também sobre os órgãos da Câmara, sobre principalmente a mesa diretora e as comissões. Então, nós não vamos fazer a leitura dos artigos como faço em outros cursos, porque o edital já está publicado e a prova já está prevista para 15 de setembro. Então, você vai fazer a leitura dos artigos que vamos mencionar nesses dois primeiros títulos e depois de ter feito essa leitura, mesmo que não tenha entendido quase nada, digamos que você não entendeu nada, mas leia, porque quando eu for fazer a esquematização a partir de agora, você vai passar a compreender com maior facilidade. É muito difícil você compreender a esquematização sem ter lido, tá? Depois faremos as questões que elaborei sobre o tema previsto aqui nesses dois títulos. Então, vamos agora partir para a esquematização desses dois primeiros títulos do regimento interno. Me acompanhe. Como sempre faço nas primeiras aulas, apresento aqui o cupom de desconto até o dia 10 de julho, Você tem 50% de desconto no pacote. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp para mim. E depois do dia 10, aí tem o desconto padrão de 10%, só inserir o cupom, que aí o pacote já vai ser atualizado. O pacote já vai ter um desconto, você inserindo esse desconto, vai ter mais ainda 10%, tá? Qualquer dúvida, repito, mande mensagem no WhatsApp. E quem adquirir logo o pacote, por favor, mande mensagem para mim, para eu fazer a inclusão do seu contato em um grupo de WhatsApp que tenho, que mando mensagens exclusivas sobre esse concurso, e as pessoas não trocam mensagens, apenas leem as mensagens. Apenas eu, que sou administrador, posso mandar a mensagem justamente apenas para você receber as informações e não ter aquela conversação que a gente tem em vários grupos por aí, Pessoal, façam uma ajuda, de evitar participar de rateios, porque tanto quem compra para ratear como quem só compra já o rateio feito também comete crime. Eu não vou entrar nesse momento aqui porque não vale a pena, mas se você quer dividir com outras pessoas, me procure com pelo menos 5 pessoas que eu dou um jeito de ter um custo bem menor para você. Mas isso desestimula fazer esse trabalho, que eu não tenho empresa, não é um negócio grande, é algo bem artesanal que faço e acredito que esteja ajudando muitas pessoas. Pelo menos o retorno que estou tendo é satisfatório, de recompensa das pessoas terem atingido, alcançado o cargo, fazerem boas questões nessas matérias para os concursos que estão concorrendo. Então, saiam de rateio, por favor. O arquivo do regimento interno mais atualizado está até a resolução número 1 de 2018, compilado na forma apresentada pela própria Câmara no seu site até o dia 29 de abril de 2019. Aqui consta o link para você. Então, o nosso regimento, como já falei na apresentação, no vídeo de apresentação, está dividido em 5 aulas. A primeira, que é esta, vamos trabalhar esses artigos 1º ao 8º e depois 9º a 67. Na segunda aula, trataremos dos títulos 3 e 4 dos artigos 68 a 109. Depois, só sobre as proposições dos artigos 110 a 152. Das deliberações e dos debates da quarta aula, dos artigos 153 a 192. E, por fim, os 4 últimos títulos do controle financeiro, disposições gerais, tribunas livre e especial e as disposições finais e transitórias, que vai do artigo 193 até 237. Primeiramente, sobre a Câmara, o
o regimento apresenta logo no artigo 2º as funções da Câmara Municipal, matéria muito batida nos concursos, né? Confundindo o candidato, trocando o nome de uma função por outra, dando o conceito de outra, né? Você precisa saber que a Câmara tem estas funções. A legislativa consiste na elaboração e deliberação por meio de emendas à lei orgânica, leis, decretos legislativos e resoluções sobre todas as matérias de competência do município. Quando se tratar da função fiscalizadora, essa função fiscalizadora, a Câmara exerce essa função por meio do controle externo sobre as atividades financeiras e orçamentárias do município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, se a prova trouxer que a Câmara exerce a função legislativa por meio desse controle externo, vai estar errado, né? Apesar da Câmara ter a função legislativa e ter a função de fazer o controle externo, a legislativa não é para fazer o controle externo, e sim a fiscalizadora, tá? Muita atenção. A função de controle tem um caráter político-administrativo e se exerce sobre o prefeito, secretários, mesa do legislativo e vereadores. Não se exerce sobre vocês que vão entrar lá na Câmara. Essa função é exercida na parte administrativa, no item 5, que já já trabalharemos. A próxima função é a de assessoramento, que consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo por meio das indicações, né? A indicação é uma proposição onde o Legislativo sugere a manifestação do Executivo sobre aquilo que a lei orgânica ou a Constituição do Estado ou a Constituição Federal atribuiu ao Executivo a competência de iniciar. O Executivo não iniciou, então o Parlamento, por meio de alguma indicação de um dos seus vereadores, aprovada essa indicação, encaminha para o Executivo para que ele tome as providências cabíveis, se assim entender necessário. Outra função é a administrativa, como já adiantado. Ela é restrita à sua organização interna, à regulamentação e à estruturação e direção de seus serviços. Aqui sim se exerce sobre os agentes administrativos. Quando for de caráter político, aí é a função de controle. Quando for de caráter administrativo, função administrativa. E ainda tem a função julgadora, que é da forma imposta pela legislação federal, que é o Decreto-Lei 201 de 67, para o julgamento do prefeito e dos vereadores. Ainda nesse tocante, nós temos a questão das reuniões que a Câmara exerce, qual a localização, né? O artigo 3º apresenta qual é a sede onde, de regra, os vereadores vão se reunir, que é na Avenida João Ramalho, número 305, bairro Vila Noêmia, na cidade de Mauá. Eu nunca vi nenhuma prova cobrando o endereço certinho para você marcar, mas consta aqui para você destacar. O que você precisa saber é que nessa sede não poderão ser realizados atos estranhos às funções da Câmara, sendo vedada a sua concessão para atos não oficiais, a não ser que o plenário assim delibere permitindo, né? Vai ter uma apresentação cultural? Pode. Se o plenário assim permitir, poderá. Mas, via de regra, não pode ter ato estranho às funções da Câmara. O que mais cai é sobre a exceção dessas reuniões na sede. Excepcionalmente, os vereadores poderão se reunir fora da sede quando houver impossibilidade de acesso ao recinto ou outra causa impeditiva. Neste caso, há uma peculiaridade aqui na Câmara de Mauá, né? Eu nunca vi em outro regimento este ponto. Quando houver essa impossibilidade, a mesa ou qualquer vereador vai solicitar ao juiz de direito da comarca a verificação dessa ocorrência, né? Que, por sua vez, constatando que há essa impossibilidade mesmo, vai designar o local para a realização das sessões. Então, outros regimentos determinam que a própria Casa Legislativa que determina, por maioria absoluta, se vai se reunir fora ou não. O regimento da Câmara de Mauá determina que há essa necessidade de auxílio do Poder Judiciário, tá? Mas se não for nessa situação prevista aqui na exceção, todas as reuniões que ocorram fora da sede reputam-se nulas, a não ser que sejam sessões solenes ou chamadas também de comemorativas. Nós vamos ver, já vimos na lei orgânica, se você já assistiu à lei orgânica, a primeira aula vai constatar que nós temos as sessões plenárias chamadas ordinárias, extraordinárias, solenes e também itinerantes. O regimento interno não apresenta as sessões itinerantes e chama as sessões solenes também de sessões
comemorativas. Então, no caso desses tipos de sessões, aí podem acontecer fora da sede, né? Por exemplo, como a gente logo mais verá no próximo slide, essa sessão solene de instalação da Câmara Municipal pode acontecer fora da sede. A regra é que é na sede, mas pode acontecer fora da sede, se assim entender necessário os vereadores. Então, essa instalação da Câmara Municipal, como já destaquei, tanto na lei orgânica como aqui consta também no artigo 7º do regimento, é uma sessão solene, não é uma sessão extraordinária, não é uma sessão ordinária, e sim uma sessão solene. A data que vai acontecer essa sessão solene de instalação da Câmara para iniciar os trabalhos é no dia 1º de janeiro, às 10 horas do primeiro ano da legislatura, via de regra, na sede, né? Para isto não precisa ter um número mínimo de presentes. A regra é que independe do número de presentes, essa sessão vai acontecer para dar posse aos 23 vereadores eleitos, ao prefeito e vice-prefeito eleitos, e no caso, logo em seguida, vai ter a eleição e posse da mesa diretora. Neste caso, sim, precisa do número mínimo de presentes da maioria absoluta dos vereadores. Tá? Já vamos mencionar, caso não ocorra essa maioria absoluta, o que vai acontecer. Vamos só concluir que o presidente e o secretário desta sessão solene o presidente será o vereador mais votado dentre os presentes e ele vai convidar um vereador para ser seu secretário nestes trabalhos da sessão solene. Anderson, e se deu o dia 1º de janeiro, às 10 horas, um vereador ou o prefeito ou o vice-prefeito não tomou posse? Se não tomar posse nesta sessão solene e for o caso de vereador, ele tem mais 15 dias para tomar posse. Se passar mais esses 15 dias, aí vai ter que fazer a convocação do suplente, que tem 15 dias a regra para tomar posse. Se essa vacância aqui é a título de complementação, aqui já trago para você, se o suplente for convocado e dentro de 15 dias ele não tomar posse e não houver nenhuma outra mais suplência, não tem mais suplente para ocupar essa vaga, nós vamos fazer uma nova eleição para essa vaga exclusiva, se tiver mais de 15 meses ainda para o término do mandato. Se tiver menos de 15 meses, não tem mais eleição, o cargo fica vago até a eleição ordinária, que acontecerá logo em breve. Mas se a vacância acontecer, o prefeito tem que tomar posse e não tomou, o vice-prefeito também tem que tomar posse e não tomou, ele tem, após o dia 1º de janeiro, às 10 horas, ele tem mais 10 dias para tomar posse. Se o prefeito não tomar posse, o vice-prefeito, se tiver tomado posse, assume em definitivo os trabalhos. Agora, se nem o prefeito e nem o vice-prefeito tomaram posse na sessão solene e nem até 10 dias após essa sessão solene, o presidente da Câmara assume os trabalhos, via de regra, momentaneamente, transitoriamente, se essa vacância acontecer no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, né? No caso aqui da sessão solene, mais 10 dias, se não acontecer, é transitório, é no primeiro ano, né? Mas se a vacância desses dois cargos acontecerem, seja no segundo, seja no terceiro ano, nós vamos ter uma nova eleição para completar o mandato do prefeito que não está vago o cargo, né? E essa eleição vai acontecer em 90 dias. Nós só não vamos ter eleição se a vacância do cargo de prefeito e de vice-prefeito acontecer no último ano do mandato, é o que determina a lei orgânica no artigo 55. Tratamos isso na lei orgânica e aqui estou retomando para fechar, concluirmos essa ideia. E o outro ponto dessa nossa aula é sobre os órgãos da Câmara. A regra é que os órgãos da Câmara são a mesa diretora e as comissões, vamos tratar separadamente uma e da outra. Sobre a mesa diretora, nós temos esses 4 pontos para batermos: sobre a composição da mesa diretora, sobre a eleição da mesa diretora, sobre a vacância dos cargos da mesa diretora e ainda competência tanto da mesa quanto dos seus membros, né? Sobre a composição, já destaquei quando tratamos da lei orgânica, mas aqui vou retomar que o artigo 9º do regimento interno apresenta que a composição da mesa diretora é formada pelo presidente, pelo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro, secretário. São 5 membros. O presidente da mesa diretora é o presidente da Câmara Municipal, que fique bem claro isso. Se o presidente estiver ausente, quem substitui o presidente é o vice-presidente.
Se nem o presidente nem o vice-presidente estiverem presentes na sessão no momento, o primeiro secretário o substituirá, que será substituído pelo segundo, pelo terceiro, se assim também estiverem vagos os cargos. Mas se no dia não estiver presente na sessão nenhum dos 5 membros da mesa diretora, durante a sessão, a substituição desses membros vai acontecer pelo vereador mais votado dentre os presentes, que vai escolher um secretário dentre os membros presentes do parlamento, né? Durante a sessão, se aparecer qualquer um desses 5 membros da mesa diretora, ele vai substituir este cara que está momentaneamente lá na mesa, né? Então, permanece esse cara substituto nos trabalhos da mesa até o comparecimento de algum membro na mesa diretora. Automaticamente ele já tem que sair para que o membro da mesa assuma os trabalhos conforme o regimento assim determina. Importante frisar, estes 5 membros da mesa diretora não podem fazer parte de nenhuma das 4 comissões permanentes que a Câmara de Mauá possui, né? Nós temos comissões permanentes e comissões temporárias, que a gente viu a divisão aqui no regimento interno, que quando tratamos da lei orgânica destaquei que o regimento interno dispõe que, além das comissões permanentes, nós temos as comissões especiais e as comissões de representação. São 2 formas de comissões temporárias, né? Mas aqui os membros da mesa diretora não podem fazer parte só das comissões permanentes. Das comissões especiais ou das comissões de representação podem fazer parte sim, né? Segundo ponto da mesa diretora, sobre a eleição da mesa diretora, também trabalhamos na lei orgânica e aqui vamos retomar. A gente viu logo no início aqui que a mesa diretora, após ter a posse dos vereadores e a posse do prefeito e do vice-prefeito, vai ter a eleição da mesa diretora ainda no dia 1º de janeiro, às 10 horas do primeiro ano do mandato, né? Então temos a posse dos vereadores, a posse do prefeito e do vice e a eleição e posse imediata da mesa diretora eleita. Essa mesa vai ter um mandato de 2 anos. Os próximos 2 anos vão ser exercidos o mandato da mesa por uma mesa que vai ser eleita na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, né? Então, muito cuidado com essa eleição da segunda mesa. A eleição da segunda mesa diretora dentro de uma legislatura ocorre na segunda sessão legislativa, na última sessão ordinária. E, gente, não é sessão solene. Lembram que lá no dia 1º de janeiro do primeiro ano é uma sessão solene, tanto para a posse dos vereadores e do prefeito, quanto para a eleição da mesa diretora. Já para a eleição da segunda mesa diretora, o nome da sessão é sessão ordinária, e não vai ser sessão extraordinária, nem sessão solene. Essa mesa que foi eleita na última sessão ordinária do segundo ano, ou seja, da segunda sessão legislativa, vai tomar posse no terceiro ano, dia 1º de janeiro, para começar os seus trabalhos, que vai durar mais 2 anos de mandato da mesa. Destaque: quem foi membro da mesa diretora em um momento dentro de uma legislatura, no mesmo cargo não pode se reeleger na próxima mesa diretora, dentro de uma mesma legislatura, tá? Então é vedada a reeleição para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Excepcionalmente, caso o parlamentar esteja ocupando a mesa e tenha a sua vaga retirada porque ele perdeu o partido, ele saiu do partido de forma que a legislação eleitoral permite, ele pode ter o direito de concorrer à mesa diretora seguinte, logo em seguida, dentro da mesma legislatura ainda, porque ele não saiu, não continuou o mandato dele que ele tinha, ele saiu porque ele perdeu a vaga por ter saído do partido. Aí, logo em seguida, ele pode concorrer para a próxima mesa diretora, sim, para o mesmo cargo, inclusive. Uma observação sobre a eleição da mesa diretora, eu trouxe aqui o texto, porque é importante que você conheça o texto do parágrafo 2º do artigo 12, que menciona que na hipótese de não se realizar a sessão ou a eleição, o presidente convocará obrigatoriamente sessões diárias até que seja eleita a mesa. Então, digamos que lá no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, às 10 horas, teve a posse dos vereadores, teve a posse do prefeito e do vice-prefeito, mas não tem a maioria absoluta presente. Então, não pode ter a eleição da mesa diretora. O presidente dessa sessão solene fica convocando sessões diariamente até completar o quórum de ter a maioria absoluta
para eleger a mesa diretora, né? E o artigo 13 apresenta que em toda eleição de membros da mesa diretora, os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão a um segundo escrutínio e, se persistir o empate, disputarão o cargo por sorteio. Isso é muito interessante, gente, porque a regra não é por sorteio, e sim escolher o mais idoso. Se no primeiro escrutínio, na primeira votação, deu empate, os dois mais votados vão para o segundo turno. No segundo turno, se der empate novamente, a regra que outros estatutos apresentam é que o mais idoso assume. Mas aqui no regimento de Mauá, não. No regimento de Mauá, se der empate também no segundo turno, aí vai ser sorteio. Quem for sorteado exercerá o cargo que estava concorrendo para a mesa diretora. Terceiro ponto da mesa diretora sobre as situações de vacância da mesa. O artigo 10 apresenta que vai haver vacância da mesa diretora quando houver a posse da nova mesa diretora, quando terminar o prazo de 2 anos do mandato, se o parlamentar fizer uma renúncia por escrito para sair do cargo da mesa diretora, se houver a destituição, que aqui é uma determinação para que o parlamentar saia, né? O artigo 11 do Regimento Interno apresenta que a Comissão Especial de Inquérito vai fazer a apuração dessa atitude irregular que o membro da mesa teve, e essa destituição só vai acontecer se houver a aprovação de 2/3 dos vereadores determinando que haja essa destituição. Outra hipótese de vacância da mesa é por morte, aí aqui é natural, e também se houver a extinção ou perda do mandato, conforme o artigo 78 do Regimento Interno e o artigo 13 da Lei Orgânica assim determinam. Vamos trabalhar na aula que vem sobre essa temática de perda do mandato também. Seja como for, essa vaga que apareceu na mesa diretora será preenchida por uma nova eleição no expediente da primeira sessão seguinte, né? As sessões ordinárias elas têm 4 partes: o pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia e explicação pessoal. Aqui o artigo 14 da Lei Orgânica determina que essa eleição ocorra logo em seguida à vacância no expediente, no primeiro momento da sessão seguinte que aconteceu a vacância, tá? Então, muito cuidado nessa análise. A gente tem que fazer essa análise conjunta da Lei Orgânica com o Regimento Interno para saber se há alguma incongruência para não errar na hora da prova. Quarto ponto que temos que analisar sobre a mesa diretora é sobre a competência, e aqui é mais denso, né? A mesa diretora tem sua competência geral prevista no artigo 9º do Regimento Interno, que determina que, na essência, a mesa diretora vai trabalhar tanto no campo legislativo quanto no campo administrativo. Então, ela não vai tratar só do processo legislativo, mas também da administração da casa, como, por exemplo, contratação de pessoal, né? O presidente tem suas atribuições nos artigos 17 e 18, chamo sua atenção para o artigo 17, porque o artigo 17 dispõe que o presidente tem competências quanto às atividades legislativas, aí tem um número de competências lá, outras competências quanto às sessões, outras competências quanto à administração da Câmara e outras competências quanto às relações externas da Câmara. O que é comum as bancas fazerem? Dizer que compete ao presidente alguma coisa quanto à atividade legislativa, só que na realidade é quanto, por exemplo, às sessões, e aí torna a alternativa errada. Nas questões eu trabalho isso com você, eu vou chamar sua atenção nesse ponto, peço que você faça a leitura desses artigos para compreender melhor na hora que fizermos as questões, tá bom? O vice-presidente tem sua competência prevista no artigo 23, que em essência é substituir o presidente no caso de licença, impedimentos ou ausência por mais de 15 dias e também colaborar nas leituras das matérias e pareceres, auxiliar nos trabalhos e assinar com o presidente e com os 3 secretários os atos da mesa diretora. O primeiro secretário e o segundo secretário têm suas atribuições previstas nos artigos 24 e 25, respectivamente, então tem de fazer a leitura. E o terceiro secretário, pelo artigo 26, também tem uma competência similar ao do vice-presidente, que é colaborar nas leituras das matérias e pareceres, auxiliar nos trabalhos e assinar com o presidente, com o vice-presidente e com os outros 2 secretários os atos da mesa, ou seja, um ato da mesa tem que ser assinado por todos os membros da mesa diretora. O outro órgão da Câmara
é chamado de comissão. Essas comissões podem ser comissões permanentes ou temporárias na forma de classificação da lei orgânica. Pela classificação do regimento interno, são divididas em 3 espécies as comissões: em permanentes, em especiais e em comissões de representação. As permanentes são 4 apenas: a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Defesa do Consumidor e Desenvolvimento Econômico. Também a Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social, Patrimônio Histórico, Esportes, Higiene, Saúde Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. E, por fim, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e de Cidadania. Nas comissões temporárias, nós temos as comissões especiais e de representação. As especiais, por sua vez, podem ser de acompanhamento ou especiais de inquérito. Importante saber a composição destas comissões. O artigo 29, parágrafo 1º, determina que todas as comissões permanentes têm a composição de 3 membros, então não tem o que errar aqui. São 4 comissões permanentes, cada uma delas tem 3 membros. As comissões temporárias, as especiais, no caso mais específico, a especial de acompanhamento, via de regra, tem 3 membros, mas o requerimento pode estabelecer outra quantidade aprovado pelo plenário, né? As especiais de inquérito não está previsto no regimento qual é o número determinado. No ato de criação vai ser determinada essa quantidade. Da mesma forma que a de representação também, quando houver a necessidade, vai ser constituída da forma conforme for requerido para a criação dessa comissão de representação. Vamos bater basicamente em cada uma, mas na essência vamos trabalhar em separado as permanentes e depois as demais. As permanentes, o que eu tenho que destacar ainda? Primeiro, a escolha desses membros, desses 3 membros de cada comissão permanente. O artigo 30 determina que essa escolha é feita por eleição por escrutínio público e é aprovado o nome por maioria simples, né? A votação dos presentes, a maioria aprovou, já foi. Se houver empate na primeira votação, faz-se uma segunda votação. E se empatar novamente, da mesma forma lá da mesa, vai ter sorteio. O mandato dos membros dessas comissões permanentes é de 2 anos. A primeira eleição ocorre na primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa, que a gente viu que a regra é no dia 1º de fevereiro de cada ano, né? E a segunda eleição ocorre na primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa. Se é a cada 2 anos, né? Começa os trabalhos em fevereiro. Então, na primeira sessão legislativa, primeira sessão ordinária do primeiro ano, vamos ter uma eleição para os membros das comissões permanentes. Terminou 2 anos, no terceiro ano, no início do terceiro ano, logo na primeira sessão ordinária, que acontece no dia 1º de fevereiro do terceiro ano, vamos ter uma nova eleição para um novo mandato de 2 anos desses membros da mesa das comissões permanentes. Essas comissões permanentes, que são formadas por 3 membros, têm o seu presidente, o seu secretário e o outro que é chamado de membro da comissão. Esses cargos vão ser eleitos logo após a constituição da comissão. Entre eles escolhem quem vai ser o presidente, quem vai ser o secretário e o outro vai ser chamado apenas de membro da comissão. Importante destacar as competências, né? O presidente de qualquer comissão tem as competências previstas no artigo 33, e aí tem um número grande de competências, é importante fazer a leitura. As demais competências previstas estão nos artigos 34 a 45, que contemplam as competências da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, reduziu o nome aqui, né? Comissão de Educação e Cultura e Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Preste atenção quando se tratar de competência de comissão, que a própria atribuição, a própria competência vai indicar expressamente qual é a comissão respectiva. Então, quando fizermos as questões que trabalham com essa temática, você vai perceber que é muito difícil você errar, a não ser que mude na banca, lá no dia da prova, o nome da comissão. Então, você precisa saber quais as comissões que existem aqui em Mauá, na Câmara de Mauá. Sabendo disso, você vai saber se é da Comissão de Educação, se é da Comissão de Finanças, se é da Comissão de Direitos Humanos ou da Comissão de Justiça e Redação. Tá bom? De uma forma geral, a tramitação das proposições pelas comissões acontece dessa seguinte forma aqui.
O artigo 46 assim determina. A proposição ela é recebida pelo presidente da Câmara e tem que ser despachada para as comissões em até 2 dias. Então a comissão recebe a proposição e tem 15 dias para emitir parecer. Quando recebe a proposição, o presidente da comissão deve designar um relator dentro do prazo de 3 dias e esse relator vai ter o prazo de 7 dias para apresentar o seu parecer para os demais membros da comissão. Se passou esse lapso temporal, o relator não apresentou o seu parecer, o presidente pode avocar essa competência para dar o parecer. Se mesmo assim passou esse lapso temporal e passou os 15 dias que a comissão tem para dar o seu parecer, é possível a formação de uma comissão especial dentro do prazo de 6 dias, né? Essa comissão vai ter o prazo de 6 dias para emitir o parecer. Essa comissão vai ser formada por 3 membros, tá? Finalizado esse prazo, não teve relatório ou teve o parecer apresentado em qualquer uma dessas formas, manda para o plenário para deliberação e discussão, na forma que veremos nas aulas seguintes. Então, aqui dentro da comissão, essa é a estruturação. Todos esses prazos serão triplicados quando se tratar de proposição que tem o cunho de código, né? Um projeto de código, portanto, triplica essa quantidade de prazo que temos aqui. Até 2 dias para o presidente da Câmara encaminhar para a comissão, então até 6 dias, né? Se for o parecer da comissão em 15 dias, triplicando, fica 45 dias que a comissão tem. O relator tem até 3 dias para designar, o presidente tem até 3 dias para designar o relator, então vai ter até 9 dias. E o parecer do relator, que é de 7 dias, pode ser em até 21 dias. Perfeito? Só que tem um outro detalhe que o parágrafo 7º do artigo 47 determina na forma que a lei orgânica também impõe, né? A lei orgânica, e aqui o regimento também determina que o prefeito pode pedir urgência nas matérias em que ele iniciou. Então, projeto de iniciativa do prefeito pode ter urgência. Quando for nesta situação, a tramitação das comissões fica mais rápida. Se a comissão lá normal tem o prazo de 15 dias para emitir o parecer, quando for nesse regime de tramitação de urgência pedido pelo prefeito, o prazo que a comissão terá é de 6 dias apenas. O relator tem que ser designado em até 2 dias e não mais em até 3. E o relator vai ter o prazo de 2 dias para emitir o parecer e não mais 7 dias, tá? Anderson, isso cai em prova? Como sua prova, alguns cargos cobram 10 questões, é importante que você saiba esses prazos pelo menos, tá? De toda forma, o prazo máximo de tramitação nas comissões, em todas essas comissões que precisem passar, comissões permanentes, o prazo máximo é de 18 dias. Terminou esse prazo de 18 dias, manda para o plenário, que tem até o 45º dia para finalizar a análise desse projeto de iniciativa do prefeito que teve urgência. Tá bom? Ok. Quinto ponto, ainda dentro das comissões permanentes, é sobre as reuniões. Nós temos reuniões ordinárias ou extraordinárias nas comissões. Ordinariamente, as reuniões das comissões acontecem uma vez por semana e extraordinariamente podem acontecer quando houver a convocação do presidente da comissão ou pelo presidente da própria Câmara Municipal. Aí a reunião da comissão deve acontecer também. E considera-se vaga o cargo dentro de uma comissão quando o parlamentar for destituído por ter faltado a 5 reuniões ordinárias consecutivas e para substituí-lo, o presidente da Câmara fará a designação desse substituto dentre algum representante daquela agremiação, né, do partido ou do bloco parlamentar. Tá bom? Então, muito cuidado quando falar de vaga. Dentro da comissão, ocorrerá a vaga quando o parlamentar faltar 5 reuniões ordinárias consecutivas. Por fim, sobre as comissões temporárias, que a gente viu que o regimento apresenta como comissões ainda as especiais e as comissões de representação. As comissões especiais vimos que tem tanto de acompanhamento como a de inquérito. A de acompanhamento, pelo artigo 54 do regimento interno, vai ser constituída por requerimento escrito de qualquer vereador. O pedido deve ser feito no grande expediente e aprovado pelo plenário. E aqui repito as fases de uma sessão, né? Nós temos
4 fases de uma sessão: o pequeno expediente, o grande expediente, a ordem do dia e a explicação pessoal. Para fazer esse pedido, precisa ser dentro do período da segunda parte da sessão, que é o grande expediente. A finalidade e o prazo dessa comissão não está definido aqui no regimento. No próprio requerimento vai ser especificado qual é a finalidade e qual é o prazo dessa comissão. O presidente da Câmara vai designar os membros, que via de regra tem de ser 3 membros, e na Câmara podem funcionar no máximo 3 comissões desse tipo, a não ser que haja a deliberação da maioria absoluta, e pode ter mais de 3. Então a regra é no máximo 3 comissões especiais de acompanhamento ao mesmo tempo. Essa comissão será extinta quando ou atingir a finalidade ou não for constituída dentro do prazo de 10 dias. Foi feito o pedido, foi autorizado pelo plenário a constituição, deu 10 dias, não se constituiu a comissão, ela vai ser extinta porque não houve a reunião dos membros eleitos, né, designados pelo presidente para compor essa comissão de acompanhamento. A outra comissão especial que se tem é a de inquérito, que vai ser exercida, criada, constituída por requerimento de 1/3 dos vereadores. O regimento no artigo 56 determina que precisa da aprovação do plenário para aprovar, mas mencionei lá na lei orgânica também, quando trabalhamos, que lá também tem essa determinação que precisa da aprovação do plenário, mas pela Constituição Federal o STF entende que tanto no âmbito federal quanto no estadual e no municipal, o plenário não pode dar um crivo para uma CPI ser criada. Ela é criada quando houver apenas a deliberação de 1/3 querendo criar, justamente para garantir o direito das minorias de inquirirem qualquer necessidade para essa fiscalização que os parlamentares têm como incumbência, têm como atividade típica, né? Esse inquérito será aberto para apuração de fato determinado por prazo certo, e esse prazo vai ser determinado no ato do requerimento, no ato da sua constituição. Então, por fato determinado e por prazo certo, uma CPI, uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, poderá ser criada na Câmara de Mauá, se houver o requerimento de 1/3 dos vereadores, que expressamente, tanto a lei orgânica quanto o regimento exigem a aprovação do plenário, mas essa não é uma decisão majoritária, é uma decisão contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal. Última comissão é a comissão de representação, também determinada pelo artigo 28 do regimento interno. Essa comissão tem a sua constituição por designação da mesa diretora ou o requerimento de qualquer vereador, e a finalidade dessa comissão é de representar a Câmara em atos externos ou para recebimento de visitantes oficiais, essencialmente. É isso. Além destes dois órgãos, mesa diretora e comissões, o regimento ainda apresenta o plenário no artigo 59 e os serviços administrativos como capítulos do título órgãos da Câmara, e precisamos trazer algumas informações sobre esses 2 pontos. No tocante ao plenário, você precisa saber que o plenário é a reunião de todos os 23 vereadores da Câmara, A regra é que a deliberação no plenário ocorrerá por maioria simples, maioria absoluta ou 2/3, conforme o artigo 60 do regimento determina, e estruturalmente previsto também no artigo 39 da lei orgânica, que já trabalhamos também na primeira aula. As atribuições da Câmara, que está aqui no artigo 62 e 63 do regimento, mas também vimos na lei orgânica nos artigos 6º e 7º, estão as atribuições que dependem da sanção do prefeito e outras atribuições que são privativas da Câmara e não dependem da sanção do prefeito. Precisa ser feita essa distinção. No tocante aos serviços administrativos, esses serviços são de execução da Diretoria Geral, que é um órgão da Casa, Esses serviços administrativos quando buscarem a criação de cargos públicos na Câmara, precisa ser um projeto de lei de iniciativa da mesa diretora, e esse projeto deve ser votado em 2 turnos de votação, com intervalo mínimo entre um turno e outro de 48 horas. Emendas a projetos de lei que aumentem despesas ou número de cargos na Câmara, essas emendas podem ser apresentadas, mas precisa da subscrição de pelo menos
a metade dos vereadores. Então, não pode só um vereador querer emendar projeto de lei que tenha o cunho de aumentar a despesa ou aumentar o número de cargos na Câmara Municipal. Esse PL precisa ser emendado quando houver a subscrição da metade dos vereadores da Câmara, né? Pelo menos 12 votos, 12 assinaturas nessa emenda para que ela seja aceita neste PL. Aí depois vamos ver se vai ser aprovada ou não essa emenda, é uma coisa, mas pelo menos recebida pela Casa como emenda ao PL, precisa de ter pelo menos 12 assinaturas, que é a metade justamente dos 23 vereadores. Perfeito? Gente, qualquer dúvida pode mandar mensagem que estarei à disposição para sanar. Tudo bem? Vamos fazer uma pausa. No vídeo seguinte retomaremos com 32 questões que elaborei sobre essa temática do regimento interno e acredito que você ficará bem afiado para gabaritar essas questões na prova da Câmara Municipal de Mauá. Até já!